Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao podcast Figuras de Linguagem nos Poemas. E nesse segundo episódio, nós iremos conhecer as figuras de palavras, especificamente a metáfora, a símile e a sinestesia. Nos poemas da amiga Oitava de Mário de Andrade, no Haikai de Mayakovsky. E, por fim, eu passarei uma atividade para vocês identificarem as metáforas, analisando o poema Figurativa de Adela Prata. Inicialmente eu vou teorizar o que são a metáfora, o que é a símile e o que é a sinestesia, para facilitar essa análise. Então, primeiro, as figuras de palavras, elas trabalham com o significado das palavras, elas também podem ser identificadas como figuras semânticas. Elas pegam um determinado conceito de um sentido e transformam em um outro sentido. É assim. Inicialmente eu vou explicar o que é a metáfora, o que é a símile, o que é a sinestesia. Primeiro vamos entender o que é a metáfora. Como eu disse que as figuras de palavras são semânticas, a metáfora ela vem do grego, que significa transferir um conceito, transferir um aspecto de uma coisa para outra. Um exemplo assim é eu disser, o homem é um urso. Então o que acontece é que quando pegamos os aspectos, digamos assim, físicos do urso, e a força, o tamanho, entendeu? E colocamos para outro objeto, que é nesse caso o homem. O homem é um urso. Este homem é um urso. Passamos dos aspectos do urso, comparando com o homem. Agora veja bem, se colocarmos da seguinte maneira, assim, o homem é como um urso. O que acontece aí? Se torna uma símile, sabe? Isso se torna uma símile, porque a símile tem essas coisas de comparar as coisas, só que possui uma conjunção que você pode identificar, que é o como. O homem é como o urso, que é diferente de o homem é um urso. Vejam que a figura de palavras ela é semântica. Né? Você pode identificar na conjunção como a símile, diferente da metáfora, que não tem essa conjunção. A metáfora é mais de significado, sabe? A símile tem isso, ela é mais de conjunção, você pode identificar só de ver. Então, teorizamos a metáfora e a símile. Agora vamos passar para a terceira figura de palavras, né? Dentre várias que existem. Mas para não ficar maciço, vamos focar nessas três. O que é a sinestesia? A sinestesia é que ela é a união de dois sentidos sensoriais, duas sensações, por exemplo, é a união do olfato com o paladar, o tato e o som. E um exemplo disso é assim, como diria o escritor espanhol Gerardo de haverá um silêncio verde todo feito de guitarras desfeitas. Um silêncio verde. Ou a união do som e do verde, mas esse verde é uma coisa abstrata, mas no sentido poético é uma coisa concreta, entendeu? Você pode sentir o verde, o silêncio se torna algo, sabe? Silêncio é uma coisa verde, você pode visualizar o silêncio, digamos assim. Agora que já passamos da teoria do que é a metáfora, o que é a símile, o que é a sinestesia, sabe? A metáfora é uma comparação mais semântica e mais no sentido das ideias, você pode identificar, sabe? E a símile sendo algo mais visual de identificar com as conjunções como, tal como, tá? E a sinestesia sendo a união de duas cargas sensoriais, como por exemplo olfato, paladar, sabe? A questão do tato com o visual. Vamos primeiro ler os poemas do Mário de Andrade Mayakovsky e tentá-lo identificar nesses poemas, onde ocorrem essas figuras de linguagem. Tá? E o primeiro poema é do Mário de Andrade, um grande poeta brasileiro, poeta modernista, com o título Poemas da Amiga Oitava, que diz assim: gosto de estar a teu lado, sem brilho. Tua presença é uma carne de peixe,
de resistência mansa, e um branco ecoando azuis profundos. Eu tenho liberdade em ti, anoiteço feito um bairro, sem brilho algum. Estamos no interior de uma asa que fechou. Bonito, não? Essas imagens novas, de associações inesperadas, sabe? Então, no terceiro verso, já identificamos uma figura de linguagem, que é a qual? Que é a metáfora. No terceiro verso que diz assim: tua presença é uma carne de peixe de resistência mansa e um branco, e quando a luz profunda. Essa presença é uma carne de peixe. A presença dessa pessoa é uma carne de peixe. Agora, se ele colocar é como uma carne de peixe, seria uma síntese. Né? E abaixo desse terceiro verso, no quarto verso, temos uma outra figura de linguagem, que é a sinestesia, que é a união de duas coisas sensoriais. Quando ele diz assim, de resistência mansa e um branco ecoando a luz profunda. E uma resistência mansa, sabe? Uma coisa que a resistência ela é como se fosse uma coisa concreta, mesmo que seja um adjetivo, sabe, mais abstrato. Resistência mansa, uma resistência, sabe, mais calma. Compreende? Tem essa questão visual e questão sensorial, questão de tato. É uma questão de tato e de visual, união do tato e visual. E nesse outro verso, ecoando azuis profundos. É a união do som ecoando azuis profundos. É azuis que se ecoam. É a união do visual e da sonoridade. E assim, no penúltima estrofe, nós temos uma outra figura de linguagem, que acabei de explicar. Nesse seguinte verso, anoiteço feito um bairro sem brilho algum. Aqui temos a síntese, quando ele diz feito um bairro. Para você identificar, é só você trocar por como. Anoiteço como um bairro, tal como um bairro. Prende, aí temos a símile, a identificação da símile, a comparação já visual, que você já identifica pelas conjunções. É só trocar pela conjunção como feito, prende, fica mais fácil. E por último, vamos identificar no poema do Mayakovsky, que diz assim: teu corpo eu quero acariciar e amar, como um soldado ferido pela guerra. Inútil, sozinho, acaricia sua única perna. Bonito, não? Aqui temos a questão visual, mas temos a seguinte figura de palavras, que é assim. A gente pode identificar: eu quero acariciar e amar como um soldado ferido pela guerra. Compreende? Essa questão mais visual. Então, já falamos da metáfora, identificamos a símile, identificamos a sinestesia. A metáfora, que é um principal instrumento da poesia, que é uma comparação implícita, uma associação inusitada, que reúne coisas surpreendentemente diferentes, sabe? Acariciar e amar um corpo como um soldado ferido, acaricia sua única perna, sabe? Teu olhar é como um brilho diante de uma lâmina, sabe? Tua presença é como uma carne de peixe, como disse o Mário de Andrade. Esses dois poetas, que são modernos, que criam belas e estranhas, né? Carne de peixe estranhas e novas metáforas da poesia que era do século XX, sabe? Então temos essa sucessão de imagens, essas imagens novas, que dão a dimensão da poesia de imagem, que é o que o César Proud diria que seria a fonopeia, sabe? Sucessão de imagens. Por isso que temos essa sucessão de imagens, a metáfora, a símile e a sinestesia. Agora eu vou passar uma atividade para vocês, sabe? Para vocês identificarem o seguinte poema da poetisa, da grande poetisa da Atélia Prado, que se chama Figurativa. Quero que vocês identifiquem a símile como, sabe, a união de duas cargas sensoriais, tato, paladar, visual, com som. A metáfora, que é uma comparação mais sentido semântico, mais sentido das ideias, que você pode identificar. E a símile, que é uma comparação, só que você pode identificar no sentido já visual, identificando a palavra, conjunção como, compreende? Tal como. Então, eu vou declamar e vocês tentem identificar, sabe? Essas três figuras de linguagem.
figurativo. Que o poema diz assim: o pai cavando o chão mostrou para nós, como o olho da enxada, o bicho bobo, a cobra de 2 cabeças. Saía dele o cheiro de óleo e graxa, cheiro suor de oficina, o brabo cheiro bom. Nós tínhamos comido a janta quente de pimenta e fumaça, angu e mostarda e pimenta. Nós tínhamos comido a janta quente de pimenta e fumaça, angu e mostarda, pisando a terra que ele desbarrancava e aos sovacões. Cantava tanajuras voando baixo. Na poeira de ouro das 5 horas, a mãe falou para mim: vai na sua avó buscar polvilho. Vou fritar uns biscoitos para nós. A voz dele era sem acidez. Arreda, arreda, o pai falava com amor. As tanajuras no sol à beira da linha, o verde do capim espirrando entre os tijolos da beirada da casa descascada, a menina embaraçada com a opressão da alegria, com o coração doendo, como se triste fosse. Adélia Prado. Figurativos. Bonito, não? Agora, finalizando nosso podcast, quero que vocês analisem essas 3 figuras de linguagem. Espero que tenham aproveitado esse podcast, terem gostado dos 3 poemas que acabei de declamar, e proponho que vocês identifiquem essas 3 figuras de linguagens e que deem chance para esse gênero tão bonito que é a poesia, tá? Compreendem? Espero que gostem. Até mais, até o próximo episódio.